Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos às escalações, começamos pelo Vasco. Vasco jogando com o Fernando Praz com o número 112. Fernando Praz numa homenagem aos 112 anos da linda história do Vasco. Dedé, o número 26, Fernando 4, Newton 5, Fagner na ala direita 23, Rafael Carioca 8, Rômulo 37, Carlos Alberto 19, Felipe 6, Éder Luiz 7, Zé Roberto número 10. Vamos ao esquema tático do Vasco. Vasco e Fluminense jogando com o mesmo esquema, jogando com 3 zagueiros. Newton vai fazer o papel de terceiro zagueiro para liberar um pouco Felipe. Vamos ao banco do Vasco, que tem Thiago 50, Carlinhos, Jumar, Jonathan, Alan número 35, Fumagalli 25 e Nilson é o número 29. Aí o banco do Vasco. Vamos à escalação do Fluminense. Fluminense de Muricy escalado com Fernando Henrique número 1, Gum 3, Leandro Eusébio 4, André Luiz é o número 5, Mariano 2, Diogo 7, Diguinho 8, Conca 11, Júlio César 6, Emerson 10, Washington é o número 9. O mesmo esquema tático do Vasco, o esquema tático que vem sendo utilizado pelo Muricy nas últimas rodadas. E se ele for colocar o deck, provavelmente vai tirar um zagueiro. Banco do Fluminense tem Ricardo Berna, número 12, Carlinhos 13, Thiaguinho 14, Marquinho, Fernando Bob, Rodriguinho com a 18 e Deco com o seu número predileto, Deco com o número 20. A arbitragem é de Marcelo Lima Henrique, assistente número 1, Gilbert Pedrosa, o número 2, Rodrigo Pereira Joia. Palco montado, tudo pronto. Vem aí um grande jogo no Maracanã e eu lembro mais uma vez que depois da partida de hoje o Maracanã vai ter uma grande mudança. Exigência do caderno de encargos da FIFA para ser palco da final da Copa de 2014. Então hoje a geral VIP vai ser fechada, essa parte aqui debaixo das cadeiras azuis. A parte que mistura com muita harmonia torcedores de Fluminense e de Vasco. Aí a festa da torcida do Fluminense. Você viu ali atrás na imagem, você está vendo aí o Washington ali atrás, você viu o que eu falei, exatamente o que eu falei. Torcedores do Fluminense e do Vasco lado a lado. As torcidas duelam no grito, na empolgação, nesse momento mágico do futebol brasileiro, do seu palco mais famoso, Maracanã, recebendo pela última vez nesse campeonato carga máxima de ingressos. Aí o Fernando Praz com o número 112. O jogo promete muitas emoções. O Fluminense tem encontrado muita dificuldade quando joga contra o Vasco de Carlos Alberto. Carlos Alberto mais uma vez capitão do Vasco. Você vê a torcida do Vasco gritando. Carlos Alberto revelado pelo Fluminense, mas hoje muito identificado com o Vasco, com as coisas do Vasco. E o momento de fé do Fernando Henrique é muito amigo do Carlos Alberto. Vamos agora para o primeiro tempo, apita Marcelo de Lima Henrique, tem bola rolando, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Você ligado no Clássico Carioca, sai jogando o Felipe, sai jogando o Vasco pela esquerda. São os primeiros movimentos de Vasco e Fluminense. Dario Conca, Diguinho, vem para o jogo Fluminense, bola tocada para Emerson. Volta a jogada com o Diguinho. Conca. O Fluminense tem encantado a sua torcida. No jogo passado o Fluminense colocou mais de 50 mil torcedores na partida contra o Internacional. Bum. Conca. Primeira tentativa do Mariano, que vive um grande momento. Cortou o Felipe, mais um corte. Felipe na lateral esquerda, por baixo,
voltando às origens, voltando à década de 90, quando foi lateral esquerdo campeão pelo Vasco. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Tá ali o Fernando, você vê Zé Roberto, jogadores experientes. São as novas caras, algumas novas caras no time do Vasco. Wagner vive um bom momento. E o Gum já vai tentar a cabeçada. O Fluminense tem 3 zagueiros muito altos. Tá aí um deles, tá aí Gum. André Luiz também vai chegando. Vasco preocupado com o jogo aéreo do Fluminense na cobrança. Conca. Ele faz o cruzamento. Leandro Eusébio. Gira o zagueiro do Fluminense. Volta o lance. Mariano. Tem cruzamento na segunda trave. Emerson subiu de cabeça. Fernando Praz. Foi lá em cima. Emerson conseguiu a cabeçada. O Vasco tenta responder em velocidade. Felipe tocando na frente. Felipe é um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro. Dedé. Janaína. Ele está jogando com a camisa número 112 em comemoração aos 112 anos do Vasco. E ele foi eleito pelo torcedor, viu, Luiz? Vou continuar. Sim, Janaína. Vou continuar então. A diretoria abriu uma enquete pelo site do clube e o Fernando Praz, ele disputou ali ponto a ponto com o Felipe, mas foi eleito pelo torcedor o merecedor de usar essa camisa hoje. Fernando Praz cada vez mais identificado com a torcida do Vasco. 0 Vasco, 0 Fluminense. Bola tocada na entrada da grande área. Éder Luiz. André Luiz tirou. Diguinho. Mariano de primeira. Emerson. Bota a velocidade pela direita o Fluminense. Mariano vivendo um grande momento. Ele dispara, tenta chegar à linha de fundo. Dupla marcação em cima dele. Mariano ganha o escanteio. Mariano espera ser convocado para a seleção brasileira. Está sendo observado pelo Mano. Aí Fernando Praz, você vendo PC Guzmão, o técnico do Vasco, volta a ver o Júlio César. É escanteio para o Fluminense. Canta a torcida do Fluminense. 6 minutos no primeiro tempo. Todo mundo puxa todo mundo agarra todo mundo. Tá ali o Leandro Eusébio. É clássico carioca aqui no Maracanã. 0 Vasco, 0 Fluminense. Sai a cobrança para a entrada da pequena área. Fernando Praz, olha o gol! Gol! Pegando a rebatida de Fernando Praz. O Fluminense tem zagueiros muito altos. O Fluminense é forte no jogo aéreo. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Pegando o rebote de Fernando Praz. Para você curtir de novo. O cruzamento na primeira trave. Cabeceou. A sobra ficou com o Fluminense. Dario Conca na cobrança. Veja aí mais uma vez. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz Carlos, o Gum se comportou como centroavante, porque ele cabeceia e ele volta para pegar o rebote e fazer 1-0. A jogada começa com o que o Fluminense tem de melhor, que é o seu lado direito. E o Vasco vai ter que vigiar muito o seu lado direito, porque com a forma que o Mariano está passando, o Felipe não vai dar conta das investidas do Mariano. O jogo estava equilibrado. Agora o Fluminense fez a diferença numa coisa que você observou muito bem: a eficiência dos seus zagueiros nas bolas pelo alto. Leandro Eusébio. Canta a torcida do Fluminense. Fluminense líder do campeonato. Se vencer hoje, vai chegar a um resultado impressionante após 15 rodadas. Após 14 rodadas, já tinha a melhor campanha da história dos campeonatos brasileiros por pontos corridos. Segundo gol do Gum no Campeonato Brasileiro, Luiz. Diguinho. Esse é André Luiz. Gum. Você ouvindo o Paulo César Guzmão orientando, o Carlos Alberto pedindo pro Zé Roberto trocar de posição. Tem lançamento na direção do Washington. Ele consegue o toque. Dario Conca dominou, bateu pro gol! Fernando Praz pegou! Quase o segundo do Fluminense com o Conca. Vamos ouvir a torcida do Fluminense. Veja mais uma vez. Lançamento longo, Washington no pivô. Dario Conca, grande defesa de Fernando Praz.
Ô Luiz, um time está marcando, é o Fluminense. O outro não está conseguindo, embora os esquemas sejam semelhantes e o Fernando esteja aí conversando com a sua defesa, marcar, que é o Vasco. Essa jogada do Washington foi típica. Ninguém acompanhou o Conca. Mais um escanteio a favor do Fluminense. Fernando marca André Luiz. 1 Fluminense, 0 Vasco. Fez o gol do jogo. Tá a marcação do Nilton no Gum. Conca cobrando o escanteio. A bola vem de novo para a entrada da pequena área. Tá fácil para o Fernando Praz. Já subiu a bandeira, marcando a falta do Carlos Alberto. Ele sorri, diz que não fez falta. Aí o capitão do Vasco puxou a camisa do gol. Paulo César Vasconcelos. Foi falta, as imagens são claras. Esse é o clássico da despedida do Maracanã. Geral VIP vai ser fechada. Felipe perdeu. Dedé consertou. Foram colocados à venda 66.757 ingressos. Todos foram vendidos. Como temos sempre muitos caronas também aqui no Maracanã, mas pelo fim do jogo você vai ter o público presente. Luiz, nós acabamos de ver qual é a maior dificuldade do Vasco. Trocar passe, saída de bola. Mais uma vez o Vasco errou. Antes o Felipe tinha perdido uma bola. O Fluminense se movimenta mais e tem mais segurança nesse aspecto, na troca de passe. Por isso, é um time mais seguro dentro de campo. Fagner ganhou do Emerson. É perigoso o ataque do Vasco. Lá vem Fagner. Faz o toque pro Éder Luiz. Diogo chegou bem. É escanteio pro Vasco. O Fluminense não vence o Vasco desde março de 2008. Um jogo da Taça Rio. Desde então, foram realizados 6 jogos com 4 empates e 2 vitórias do Vasco. Fernando Henrique ainda não trabalhou no jogo. Passamos dos 17 no primeiro tempo. Fagner batendo escanteio para o Vasco, 0 Vasco, 1 para o Fluminense. A cobrança vem mais aberta, vem na segunda trave. O toque de cabeça, de bicicleta para dentro. Tenta tirar a zaga do Fluminense. Mais uma bicicleta. Dessa vez para fora. A bola fica fácil com o Fernando Henrique. Os zagueiros do Fluminense, o Gum, o André Luiz e o Leandro Eusébio, você revê a falta cometida pelo Gum, eles são altos, mas eles são pesados no combate. Quando eles saem da área, inevitavelmente eles apelam para a falta. Por isso que o Carlos Alberto está chamando para jogada individual. Exatamente para nessa jogada individual cavar a falta. Fernando Henrique pedindo para a barreira olhar para ele. Bom momento a favor do Vasco. Deu amarelo pro Gum. 2 dos 3 zagueiros do Fluminense já tem cartões amarelos. Gum e Leandro Eusébio. O Muricy ficou uma fera com o zagueiro do Fluminense, porque disse aqui para o auxiliar que ele estava correndo para a lateral, não em direção ao gol. Não havia necessidade da falta, segundo o treinador. Mas eles já fazem por hábito, Vitorino. Eles saem da área com um único objetivo, fazer falta. Tá gritando o Muricy. Essa voz que você escuta é do técnico do Fluminense. Todo o clima do jogo, 0 Vasco, 1 pro Fluminense. Bom momento a favor do Vasco. Muricy tá preocupado. Carlos Alberto na cobrança, Felipe também na bola. Veja aí a torcida vascaína, você vê agora o Diguinho. O Vasco tenta um empate na cobrança de falta. Quase 26 no primeiro tempo. Felipe ou Carlos Alberto, autoriza o juiz. É falta muito perigosa a favor do Vasco. Partiu Carlos Alberto, bateu, fica na barreira. Sobra do Vasco, Felipe levantou a direção do Nilton, ele toca de cabeça para dentro. Mariano, na raça. Ele faz o toque no meio, ficou curto. Éder Luiz, lá vem Vasco. Bola tocada para o Carlos Alberto. Tentou um drible de primeira, deixa de calcanhar. O ataque do Vasco é perigoso. De novo o capitão Carlos Alberto, vem pra cima, lá vem Vasco, a bola rolada pro Felipe, ajeitou, bateu pro gol. A bola subiu um pouco, tirando o tempo do Felipe. Ele demorou a finalizar porque a bola subiu. Cresce a torcida do Vasco. A delírio de sua torcida, do Vasco. O Fluminense recuou e deu o campo que o Vasco precisava. E a mudança, o Felipe no meio, tá fazendo o Vasco crescer. Ouça a torcida do Vasco. É escanteio.
Cobrança na entrada da pequena área, o toque de cabeça, olha o gol! Pra fora! Carlos Alberto perdeu cara a cara com o Fernando Henrique. Perde a melhor chance do Vasco no jogo, Carlos Alberto. Tiro de meta para o Fluminense. Veja aí mais uma vez a cobrança do Felipe. Bola desviada na primeira trave. Estava livre Carlos Alberto. Livre, dentro da pequena área. Perdeu. Bateu como se fosse um cabeça de bagre agora. Vamos ouvir a torcida do Vasco. Jogo. Diguinho. Conca. Júlio César está aberto na esquerda. Bola tocada para o Washington na entrada da grande área. Esse é Emerson. Tentou a devolução para o Washington, não conseguiu. Bastava o Fluminense se adiantar um pouco mais. O Vasco erra e o Fluminense tem sempre o Conca livre. Olha ele aqui no meio de campo. Ele organiza e organiza bem a jogada. E lá vem Conca com a bola dominada. Disparou, botou na frente, passou, fez fila. Conca passou inclusive da linha da bola. A bola foi tocada e ficou atrás de Dario Conca. O jogo é lá e cá. Lá vem Vasco com Zé Roberto. 0 Vasco, 1 Fluminense. Carlos Alberto, Zé Roberto. É perigoso o ataque do Vasco mais uma vez. Prendeu e perdeu Zé Roberto. Emerson. 0 Vasco, 1 para o Fluminense. Temos 36, primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. O gol foi do zagueiro Gum. Lá vem Vasco, são 2 contra 3. Carlos Alberto. Prendeu. Ele tem o Éder Luiz. Lançamento, condição legal. Olha o gol, Éder Luiz. Gol! É do Vasco! Éder Luiz! Finalizando uma grande jogada de Carlos Alberto. Esperou o momento exato, o momento preciso para fazer o passe. Deixou Éder Luiz na cara de Fernando Henrique. Os dois comemoram demais. Éder Luiz empata o jogo no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Paulo César Vasconcelos. O passe do Carlos Alberto foi perfeito. A precisão que ele não teve naquele chute na cobrança do escanteio sobrou agora no passe para o Éder Luiz. O Vasco empata porque o Vasco conseguiu se reorganizar, porque o Fluminense sentou em cima de uma vantagem conseguida logo no início do primeiro tempo. O resultado é o mais justo, pelo que o Fluminense fez até os 10 minutos e pelo que o Vasco passou a fazer daí em diante. Éder Luiz levanta a torcida do Vasco no Maracanã. Vasco, Fluminense, Conca. 38 no primeiro tempo. Acorda agora a torcida do Fluminense. Fernando Praz pede para a defesa do Vasco sair. Tem bolinha, tem gol na rodada. Já já eu confirmo quem fez gol. E é gol do Corinthians. Corinthians tentando se aproximar do Fluminense. Segundo gol do Corinthians. Aqui cruzamento para a entrada da grande área. Sobra de Dario Conca. Mais um cruzamento. Lá vem Fluminense. Toque de cabeça do Emerson. Tiro de meta para Fernando Praz. Para você que chegou agora, você viu ali o Fernando Praz com o número 112. Uma homenagem aos 112 anos da linda história do Vasco. Aliás, ontem, Luiz, teve uma grande festa em São Januário. Cerca de 500 torcedores acompanharam as comemorações e teve como astro principal o cantor português Roberto Leal. São os instantes finais do primeiro tempo bom, movimentado aqui no Maracanã. Muito movimentado, Luiz. O Fluminense mostrando o que é líder do campeonato e o Vasco mostrando uma capacidade de se reorganizar muito interessante. O placar é justo até agora. Está jogando o Diogo. Washington. Faz o giro. Errou o passe para o Emerson. Está pedindo uma falta o Washington. Esse é Felipe. Bola bem tocada para o Zé Roberto na velocidade. Lá vem o Vasco. Acabou ficando curta a bola para o Éder Luiz. Leandro Eusébio tira. Quando apita Marcelo de Lima Henrique.
Aos 45 termina o primeiro tempo e a reação das duas torcidas diz tudo. Aplausos! As torcidas gostaram e gostaram muito do primeiro tempo. O Fluminense fez 1-0 com o Gum. Éder Luiz empatou o jogo para o Vasco. Fim de primeiro tempo. Daqui a pouquinho nós temos muita informação para você. A análise de Paulo César Vasconcelos, os melhores momentos do primeiro tempo. Vamos ao gramado com os repórteres Vitorino Chermon e Janaína Xavier. Os jogadores vão deixando o gramado. Quem está chegando por aqui é o Newton. Newton, o Vasco mostrou que consegue se reorganizar e equilibrar a partida? Sem sombra de dúvida. A equipe acabou tomando um gol de falta de atenção ali no escanteio. Mas a equipe não abaixou a cabeça, isso aí que está sendo importante. Conseguimos colocar a bola novamente no chão. Conseguimos, em alguns momentos aqui, estar envolvendo a equipe do Fluminense, está no meio de... Às vezes dá para a gente ter a nossa penetração. Então vamos ter tranquilidade para voltar para o segundo tempo, para ampliar esse resultado que dá para nós podermos sair aqui com a vitória. Vitoriano. Deixa eu ver aqui o Washington. Washington, por que o Fluminense recuou tanto? Exatamente, isso aí a gente tem que corrigir agora no intervalo. Recuou e começou a alçar a bola. E bola alçada, a zaga do Vasco fica sempre bem postada. Eles têm muita dificuldade quando a bola vai. Quando a gente vai tocando, a gente chega tocando. E nosso time recuou demais, alçou a bola demais e facilitou para eles. Luiz. Muito bem. Alô, amigos do PFC, falamos mais uma vez ao vivo do Maracanã, no Rio de Janeiro. Você vê no momento a torcida do Fluminense calada, quieta, mas como eu falei, como nós prometemos a você, as torcidas deram um show no primeiro tempo. Então vamos relembrar, vamos curtir agora. Nós vimos os melhores momentos dos craques com a bola no gramado, mas as torcidas também merecem os seus melhores momentos. Começamos pelo Vasco. São momentos dignos de melhores momentos de primeiro tempo, porque jogadores não se cansam de falar, essas torcidas são, de fato, o 12º jogador. Janaína Xavier. Vasco também é o mesmo? Vou tentar falar rapidamente aqui com o técnico Paulo César Guzmão. Qual foi o papo no vestiário, PC? Você gostou do primeiro tempo? O time criou teve maior volume, maior número de oportunidades. Agora não pode ter desatenção, principalmente numa jogada que a gente viu bastante, que o Fluminense tem grandes méritos, que é a bola parada. Então fomos logo no início do jogo, tomamos um gol. Mas aí equilibramos, chegamos bastante. O jogo tá igual, tá um bonito jogo. A mexida ali do Felipe voltando pro meio melhorou o time? A gente inverteu, trouxe o Felipe, trouxe o Éder pelo lado, deu uma equilibrada. Obrigada, PC. Luiz? Tá aí, Felipe. Vamos para mais 45 minutos que prometem muitas emoções aqui no Maracanã. Saída do Fluminense. Bola tocada para Mariano. Começa o segundo tempo, um Vasco, um Fluminense, Washington. Bola bem tocada na frente. Emerson briga, ganha a posse de bola, bota na frente, com habilidade, toca pro Conca, bateu pro gol. No bate-rebate, Conca de novo. Lá vem Fluminense. Emerson, Conca tenta uma terceira vez e não consegue. Vem pra cima o Fluminense no seu primeiro ataque, nos primeiros segundos do segundo tempo. Conca acabou sendo desarmado. Felipe. Éder Luiz. No giro tirou o gol, só que acabou o campo para ele. Grita o tempo inteiro Paulo César Guzmão. Emerson. Vem pra cima da marcação. Passou pelo Fernando. Parece que o Fernando sentiu. Tem cruzamento. O Washington furou. Olha a sobra. Júlio César bateu pro gol. Fernando Praz. Defende o goleiro do Vasco, Fernando Praz. Levanta a torcida do Fluminense. Veja mais uma vez o lance. Washington furou. Júlio César ajeitou o corpo. Bateu no canto. Defendeu o Fernando Praz.
Escanteio para o Fluminense na cobrança contra. Zagueiros do Fluminense vem tentar a cabeçada. Os caras estão praticamente juntos e o Marcelo de Lima Henrique vai ali chamar a atenção. Quando aquele agarra dentro da grande área. Um Vasco, um para o Fluminense. Conca faz a cobrança mais aberta. Leandro Eusébio não conseguiu subir. Mariano de cabeça para a entrada da grande área. Éder Luiz. Esse é Rafael Carioca. Bola bem tocada no meio. Carlos Alberto adiantou demais, dividiu, ganhou a dividida do Diguinho. Lá vem Vasco, lá vem Carlos Alberto. Bola tocada, condição legal, chute no canto. Gol! Tinha condição legal, chutou no canto de Fernando Henrique. O Vasco vira. Fagner, 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Veja aí, ganhou a dividida Carlos Alberto, botou o Fagner na cara do gol e o Vasco está na frente. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz Carlos, o Carlos Alberto dividiu com a disposição de quem quer ganhar o jogo. O Diguinho dividiu com a disposição de quem está ganhando de 5 a 0. Ganhou o Carlos Alberto e teve mais mérito com a visão de jogo ao servir o Fagner. E novamente, a linha de 3 zagueiros do Fluminense, ela só olha a bola o tempo inteiro, Luiz. Você se desloca, a exemplo do que aconteceu no primeiro gol, e faz. Lá vem Vasco, a torcida do Vasco vai à loucura no Maracanã. Bola do Fluminense. Falta marcada, Nilton empurrou. E se não me engano, Luiz, é a primeira vez nessa sequência de 11 jogos que o Fluminense se vê atrás do marcador. Luiz. Janaína. Primeiro gol do Fagner no campeonato. Pode ser um bom momento a favor do Fluminense. Autoriza o juiz. Falta para o Fluminense. Partiu Conca, bateu no capricho, na barreira. A barreira saltou. Valeu a orientação do PC. É escanteio para o Fluminense. Fluminense que não perde uma partida há 11 jogos. A última vez foi no dia 23 de maio para o Corinthians, 1 a 0 no Pacaembu. É escanteio para o Fluminense. Cobrança de Conca. Cruzamento na entrada da pequena área. Fernando Praz tira de soco. Felipe estica na frente, estica para ninguém. Luiz. Pois não, Janine. Agora sim, tudo certo. Bom, esse foi o primeiro gol do Fagner no Campeonato Brasileiro. Ele tem 21 anos, formado nas categorias de base do Corinthians. E você viu que teve comemoração a lá Usain Bolt, né? Na verdade foi para, se complementar, foi para homenagear o Dedé. Ele chama o Dedé de Dedé Bolt. Washington e o Dedé. Bola tocada aqui na esquerda. Sobe a bandeira, impedimento de Éder Luiz. O Fluminense vem de 9 vitórias e 2 empates. O Vasco vem de uma arrancada desde a chegada do PC. São 8 jogos sem perder. E o Vasco vai ganhando do líder do campeonato, Diguinho. Sai a tabela, Diogo cai. A bola foi chutada, pegou no Diogo. Tinha a direção do gol. Tinha a direção do gol, defendeu o Fernando Praz. Temos muito jogo pela frente no segundo tempo. Vai dando o Vasco. A favor do Fluminense. O Fluminense vai tentar de novo no jogo aéreo. Tem cruzamento para a marca do pênalti. Dedé tirou. Zé Roberto. Devolução para ele. Estava atento o Diogo, recuperando a bola para o Fluminense. Força o lance na entrada da grande área. Sobra do Fluminense mais uma vez. Conca, tome cruzamento. O chute de primeira. Pegando de primeira. Tiro de meta para Fernando Praz. Tá linda a festa da torcida. Tem gol na rodada, o Vitória faz 1 a 0 no Cruzeiro. E a torcida do Vasco começa a ola no Maracanã.
torcida do Fluminense. Aquieta. O zagueiro do Fluminense tenta o ataque, faz o lançamento na direção do Mariano. Felipe usa a sua experiência, gira de forma perigosa, acabou perdendo o Emerson, o cruzamento. Tentativa do Júlio César, briga o Fluminense. Gol! É do Fluminense! Júlio César empata o jogo. Numa bobeada de Felipe, foi driblar dentro da grande área. O Fluminense brigou primeiro com Emerson, depois com Júlio César. Júlio César surpreendeu o Fernando Praz. Veja aí, Felipe brincou, driblou, Emerson ganhou. Ele fez o cruzamento. Júlio César tirando a bola do Zé Roberto dentro da grande área. Portanto, bobeada dupla, Felipe e Zé Roberto. Júlio César empata o jogo mais uma vez. Vasco 2, Fluminense 2. Paulo César. Fica claro que é um clássico que você não pode bobear. O Diguinho bobeou numa dividida com o Carlos Alberto, saiu o segundo gol do Vasco. O Felipe e o Zé Roberto foram absolutamente displicentes. O Felipe é um irresponsável, porque dentro da área pode ser o Felipe, pode ser o maior lateral esquerdo do mundo, tem que dar um bico. E o Zé Roberto também displicente e irresponsável. O Fluminense chega a um empate com o jogador mais discreto do outro lado, o Júlio César. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Ô Luiz, e assim que saiu o gol, Paulo César Guzmão ficou enlouquecido, olhou pro Felipe, falou justamente isso que o PC disse agora. Bola dominada, tinha que ter dado um chutão, o Felipe bateu no peito e assumiu a culpa. Agora você ouve a torcida do Fluminense. Tem lançamento na direção de Mariano. Felipe, vamos ver o que ele vai fazer agora. Agora sim, pico pra frente. Jogo de cabeça, deu um presente pro Vasco. Vasco 2, Fluminense também 2. Carlos Alberto. É uma trombada do Diguinho. O juiz entendeu que o lance foi normal. O Fluminense é perigoso na habilidade de Conca. Faz o toque nas costas do Emerson. O Sheik girou, o Washington pede, Emerson bateu pra fora. O Washington tava livre pedindo, o Emerson não deu. Reclama muito o Washington. Mas a torcida do Fluminense agora canta alto. Veja aí, Conca tocando. Emerson girou. Ele não levantou a cabeça, não viu o posicionamento de Washington. Agora, Luiz, é impressionante a movimentação, a força, a disposição do Emerson. Não tem bola perdida. Por mais que a marcação seja implacável, o jogo vai crescer muito. Já era um jogo muito disputado, muito interessante e vai ficar mais ainda. Olha o Emerson. 2-2. Esse é o clássico carioca. Maracanã merece um jogo movimentado. Maracanã vai entrar em reformas depois desse jogo. A geral VIP, as cadeiras azuis aqui de baixo vão ser fechadas. Então hoje é o último jogo do Maracanã com carga máxima de ingressos. Vamos ouvir agora a torcida do Fluminense. O Vasco tenta pela direita. Diogo faz o toque, a bola é do Vasco. Você falava da reforma, vão ser gastos 705 milhões de reais na reforma e a capacidade será reduzida para 45 mil pessoas. Tem mais de 70 mil hoje aqui, com certeza absoluta. Diogo. Está jogando errado. Fagner. Bola mais uma vez é do Fluminense. Júlio César. Diguinho. Faz um drible para a esquerda, toca na frente. Esse é o Campeonato Brasileiro, 15ª rodada. O Fluminense líder vai empatando. O segundo colocado, Corinthians, vai ganhando do São Paulo. Aí Felipe, personagem do jogo. Já é personagem do jogo, sem dúvida. Luiz. Janaína Xavier. Ainda falando das obras, daqui a mais ou menos 50 dias haverá uma nova inspeção, fazer uma avaliação das obras para aí sim decidir se o Maracanã será definitivamente fechado, completamente fechado. Saindo Felipe para a entrada de Carlinhos. Ele não tinha mais condições, né? Estava se arrastando, então.
Washington consegue o domínio, protege, vem na direção do gol. Ainda o Washington. Júlio César consegue o drible, ajeitou, bateu pro gol. Fernando Praz não deu rebote. Falava do público presente. Público pagante, já falei. Antes do jogo começar, nós já tínhamos o público pagante de 66.757. Público presente de 80.080 torcedores. Mais de 80 mil torcedores presentes hoje aqui no Maracanã. Para uma renda, Luiz, de R$1.784.395. São os detalhes no gramado com Janaína Xavier e com Vitorino Sherman. Maracanã vai se despedindo da sua geral VIP. Digamos que uma despedida em grande estilo, né? 80 mil pessoas presentes no estádio, uma despedida em alto estilo, à altura da história do Maracanã. Abertura aqui na esquerda para o Carlinhos. Faz o cruzamento na segunda trave. E a posse de bola do Vasco. Clássico Carioca, 15ª rodada. Éder Luiz. Fagner. Bola vem de pé em pé, lá vem o Vasco. Alan bateu pro gol. Tiro de meta para Fernando Henrique. Chegou finalizando o Alan. Ele entrou no lugar do Rômulo. Tá vendo aí o Dedé. Alan. Zé Roberto. Alan. Carlos Alberto. O Fagner na direita. Tentou o drible. Vasco levou vantagem. Alan. Vem para a entrada da grande área. Faz o lançamento pro Fagner. Dominou na grande área. Ainda Fagner. Tocou para dentro. Tira Mariano do jeito que dá. Lance perigoso a favor do Vasco. Vem aí Deco pro jogo. Delírio da torcida do Fluminense. Deco está em campo. Ele já chega para marcar o amigo conhecido Carlos Alberto, foram companheiros do Porto. Consegue o drible Carlos Alberto. Vasco 2, Fluminense também 2. Esse é Newton. Nós temos o Fluminense mantendo uma invencibilidade desde a derrota para o Corinthians. Paulo César Guzmão mantém a sua invencibilidade pessoal. Mas o jogo não está definido não, Luiz. Embora as duas equipes tenham caído muito, até porque se esforçaram demais. Faltam mais de 5 minutos, Fernando Henrique. Fernando Henrique fez assim, pensando que faltam 5, faltam mais de 5 minutos ainda para acabar a partida. Falta muito mais do que isso. Você está vendo aí a entrada do Jonas para a saída do Zé Roberto. Zé Roberto discretíssimo em campo. Na verdade, apareceu na segunda falha que resultou no gol de empate da equipe do Fluminense. Houve uma caída de ritmo do jogo, das duas equipes, mas o jogo não está definido. O Fluminense tem mais chance? Tem. Por quê? Porque o Fluminense tem uma boa jogada com o Mariano aqui pelo lado direito e tem uma outra boa jogada com Conca e Emerson. Mariano. Bola para Emerson. Ainda Emerson tentou voltar o lance. Conca pediu uma falta no Emerson. A bola do Vasco. Alan. Boa abertura na direita. O ataque do Vasco é perigoso. O cruzamento na segunda trave. Bola forte demais. Mesmo assim, acredita. Chega, dá sequência ao lance Carlos Alberto. Passou na habilidade. Tem cruzamento. Ninguém do Vasco. Ninguém. Clássico ainda indefinido aqui no Maracanã. Jogo de muitas emoções. O Fluminense fez 1-0. O Vasco virou. O Fluminense empatou. Deco. Jogo que marca também a estreia de Deco com a camisa do Fluminense. Jogo. Deco! Estamos ouvindo o Muricy Ramalho. Vai, Mariano, vai! E acorda a torcida do Fluminense. André Luiz. Jogada de ultrapassagem. Emerson espera o cruzamento. Olha o cruzamento. Olha a chance! Perdeu, Deco! Deco! Quase na entrada da pequena área. Muricy não acredita. Era para se consagrar, né? Estreia, faz logo um gol, pega muito embaixo da bola, ela quica e por isso subiu. Agora, esses minutos finais, eles são mais favoráveis para o Fluminense por conta da qualidade do Fluminense.
O Vasco tem dificuldade na saída de bola porque o Vasco não tem ninguém no seu meio de campo que organize o jogo. O Fluminense tem quem possa botar a bola no chão, tocar para um lado, tocar para o outro. Por isso, se tiver algum time com mais condições de chegar ao terceiro gol, esse time é o Fluminense. Fernando tira de cabeça. 2-2, Vasco e Fluminense. 2 Vasco, 2 Fluminense. Carlinhos. Mariano faz a proteção, ganha para o Fluminense. Faz a reposição. Emerson. Diogo. Carlinhos na raça, tira para o Vasco. Gum. Rafael. Falta do Deco. Falta em Rafael Carioca. Esse é Fagner. Alan. Carlos Alberto. Vai tentar a finalização, ainda Carlos Alberto na entrada da grande área, driblando, botou na frente, bateu pro gol! Passou muito perto! Carlos Alberto quase consegue o terceiro do Vasco na jogada individual. Ele merecia esse gol, Luiz, é o melhor jogador em campo. Mais uma vez, é a reserva de talento da equipe do Vasco. É um jogador que você vê ainda que não está no auge da sua forma, mas é quem mais se doa e mais se entrega ao time do Vasco. Essa parte de baixo é que é a geral VIP. Essa é a geral VIP que eu citei, que vai ser fechada quando apita Marcelo de Lima Henrique. Fim de jogo, o clássico termina empatado. Luiz, Janaína Xavier. ouve o Felipe aqui rapidinho. Felipe, acha que deveria ter agido diferente ali no momento do gol do empate? Não, eu podia ter tirado de primeira. Optei por não tirar, depois o Zé Roberto também teve a opção de tirar de primeira, dominou. Isso mostra que o Vasco teve superioridade. Tomamos 2 gols, erros nossos. Mas o Fluminense também é uma bela equipe, está de parabéns também. Importante que somamos pontos. Obrigado, Felipe. Vitorino? Eu vi aqui o Deco. Como é que você analisa a tua estreia? Mais ou menos, pouco tempo. Aí só tive uma oportunidade de gol, acabei perdendo. A bola veio rolando, tentei dar de primeira, normal. Como é que foi o gostinho de jogar em campo brasileiro? Construiu sua carreira lá na Europa? Diferente, tem que adaptar, mas... Bom. Muito bem, Deco falando em adaptação, Felipe falando Luiz? que ele não tirou, mas o Zé Roberto também não, sim, Janaína. Tô aqui ao lado do goleiro do Vasco, Fernando Prato. Jogou hoje com a camisa número 112, foi escolhido pelo torcedor do Vasco para isso, Fernando. Se sentiu honrado? Muito. Não é qualquer um que dentro de um grupo com tantos de qualidade e vencedores é para vestir essa camisa. Eu fico muito feliz, melhor ainda se tivéssemos ganho, mas pelo outro lado somamos mais um ponto, agora vamos tentar pontuar contra o São Paulo. Obrigada, Fernando. Torcedor vai deixando o Maracanã. A antiga geral, isso já foi geral, virou essa geral VIP com cadeiras azuis e agora vai mudar mais uma vez. Maracanã vai mudar. Fim de jogo. Vasco 2, Fluminense também 2. Palco de personagens. Olha só, temos até Bart Simpson ali, temos Pânico. O recorde é nosso. Aí Vasco e Fluminense, aí essa geral VIP tem isso. Torcedores do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, eles ficam sempre lado a lado. Você está vendo aí a torcida. Os torcedores ficam lado a lado, os torcedores estão sempre juntos. E isso vai terminar. Maracanã vai ficar diferente. O recorde é nosso aí. Personagens dessa geral VIP. A torcedora do Vasco trazendo sempre o seu incentivo. A torcedora do Fluminense apontando para o campo. Isso vai mudar. Essa faixa de Maracanã, esse trecho do Maracanã será fechado. O Maracanã vai passar a ter uma capacidade de 45 mil torcedores. E o torcedor vai ter que se fantasiar em outro lugar do Maracanã. Mas o espírito da geral anterior era esse. Da geral VIP foi esse. E a gente espera que esse espírito nunca se perca aqui no Maracanã. É uma característica do estádio, do maior, já foi o maior estádio do mundo, estádio mais carismático do Brasil. Você viu ali torcedores do Vasco e do Fluminense abraçados. O Maracanã hoje recebeu mais de 80 mil torcedores que devem ter ficado satisfeitos. O Vasco mantém a sua invencibilidade pós-Copa, a invencibilidade PC Guzmão. O Fluminense não perde agora 12 jogos. Deco estreou e o Fluminense permanece na liderança. Mais de 80 mil pessoas presenciaram o clássico. E o Maracanã estava em clima de despedida ontem. É que a partir de hoje ele entra em obras para a Copa de 2014 e terá capacidade reduzida para 45 mil pessoas
com a retirada das cadeiras inferiores azulzinhas ali. Bom, dá para dizer que foi um adeus em grande estilo, porque foi um jogaço. E o Fluminense foi logo mostrando que não é líder à toa, não. 6 minutos de jogo e o zagueirão Gum tentou 2 vezes e fez o gol. 1-0. A pressão tricolor continuou nos pés do argentino Conca, que está jogando uma barbaridade. Mas se o Fluminense tem Conca, o Vasco tem Carlos Alberto. Não estou falando desse lance aí, não. Aliás, talvez essa tenha sido a única jogada ruim dele no jogo, hein? Porque depois, olha só o que ele fez. Arrancou lá de trás até colocar o Éder Luiz na cara do gol. Tudo igual no primeiro tempo, 1-1. E o homem das trancinhas voltou com o mesmo gás no segundo tempo. Fez outra jogada individual, deu um passe na medida e deixou o Fagner na boa. Virada Cruz Maltina, 2-1. Mas todo esse esforço do Carlos Alberto não adiantou de nada. 12 minutos depois, bobeada coletiva do Vasco e o Júlio César empatou para o Fluminense. Eu podia ter tirado de primeira, optei por não tirar, depois o Zé Roberto também teve a opção de tirar de primeira, dominou, tomamos 2 gols, erros nossos. E aí foi a vez do estreante da noite, Deco, entrar em campo, cheio de moral. Não é que a bola sobrou ali limpinha para ele se consagrar? Pois é, foi isso, hein, Deco? O Vasco também teve mais uma chance. Sabe com quem? Adivinha. Isso mesmo, Carlos Alberto. Só deu ele. Essa passou muito perto. Enfim, como ninguém acertou, no final quem se deu bem mesmo fui eu, que cravei o placar. Vasco 2, Fluminense 2.